Seja muito bem-vindo. Está no ar o Conexão Popular, o espaço aberto para discussão de temas cotidianos aqui na TV Câmara Taubaté. E como sempre, aqui no estúdio para colaborar nos questionamentos, a jornalista Tânia Vinhas e o chefe da TV Câmara, Júlio Rocha. E o tema do nosso programa de hoje é aquele que interfere diretamente no nosso dia a dia, a economia. E para falar sobre isso, a gente recebe Edson Trajano, que é economista e pesquisador do NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicas e Sociais da Universidade de Taubaté. Tudo bem, Trajano? Tudo bem. É um prazer receber você aqui na TV Câmara para a gente falar desse tema que você conhece tão bem, né? Para mim é sempre um prazer estar trabalhando com vocês aqui, uma TV comunitária. A gente trabalha nessa TV pública, prestando serviço à comunidade, e esse é o papel também da Universidade de Taubaté. Trajano, nos últimos tempos é comum a gente ouvir falar que o país está numa crise, está mergulhado numa crise financeira. Alguns falam que essa crise é a mais grave que o país já viveu, outros falam que não, é só mais uma crise. Na sua opinião, qual a avaliação que você faz desse momento econômico que o país vive? Primeiro é entender que o Brasil já passou por outras crises pior que essa, né? Aqueles com um pouco mais de idade lembram de momentos outros que nós tivemos na história brasileira que foi muito mais difícil. Agora, para os mais jovens, é a primeira crise na história deles. Então, só pensando aqui, por exemplo, na época que o Collor foi presidente da República, ele assumiu o país com inflação de 90% ao mês. Por exemplo, o preço do litro de leite chegou a 28 mil cruzeiros na época. Uma inflação extremamente alta. E uma das soluções propostas pelo governo Collor, por exemplo, foi pegar o dinheiro emprestado da população sem permissão, através de uma medida provisória de empréstimo compulsório. Pagou essa conta 12 meses depois, em várias parcelas, e ainda sem pagar a inflação do primeiro mês. Então, ou seja, uma situação de crise muito pior do que aquela que nós estamos passando hoje, nessa situação, além da ação de política macroeconômica muito mais dura para a população do que aquelas que nós estamos enfrentando nos dias atuais. A gente escuta, às vezes, em conversa aqui e ali, aquele povo falando: eu tenho medo do que vai acontecer, eu acho que é melhor então começar a guardar dinheiro embaixo do colchão, porque vai que acontece igual o Collor. Então não tem esse risco. Por hora, não há essa perspectiva de você ter um bloqueio financeiro hoje das contas. A crise é grave, não há dúvida disso. Desde 2014, nós temos um processo de estagnação das atividades econômicas. 2018 começou a apresentar alguns sinais de pequena recuperação. Final de 2017 já tinha alguns cenários de recuperação, até em função da liberação de FGTS, que foi importante para o crescimento do consumo, mas parece agora, os primeiros dados de 2019 é que voltamos a um processo de desaceleração. Ou seja, aquilo que perdemos principalmente em 2015 e 2016 ficou muito longe de ser recuperado em 2017 e 2018. Ou seja, nós perdemos aí 7% do PIB e depois recuperamos 2%, e agora 2019 continuamos com uma estagnação bastante significativa. E a face mais dramática disso é o processo de desemprego no país. O IBGE publicou essa semana, por exemplo, nós temos 28 milhões de pessoas desempregadas. Nós voltamos a patamar de final de 2016, onde a crise foi mais grave. E essa é uma situação de muita incerteza também hoje na política macroeconômica brasileira. O senhor acha que defende? O senhor é mais liberal ou mais intervencionista na economia? E parece que agora o governo que assumiu, ele é mais liberal e quer... Só que ele enfrenta um problema, por exemplo, a taxa Selic não está tão alta, acho que é 6,5% ao ano, não é? Uhum. E a economia não está conseguindo caminhar. Tanto é que teve o PIB do primeiro trimestre agora, acho que retrocedeu 0,1%, né? Sim. Já está previsto para isso. E agora? Então, é interessante, Júlio, peço licença só para alongar um pouquinho mais nessa resposta. Na última eleição presidencial foi um desastre o debate de política econômica, tanto nos dois extremos. Nós tínhamos de um lado um grupo que, quando você falava alguma coisa em termos mais liberalismo ou contra algum liberalismo econômico, já era taxado como comunista. Do outro lado, se você fizesse alguma fala diferente,
você era taxado como nazista, fascista, alguma coisa nesse sentido. Então vamos pensar assim, no campo da economia nós temos 3 correntes teóricas que predominam. Uma ligada à teoria marxista, que vem lá do socialismo tradicional, tal. Essa é uma linha bem mais de esquerda. No país nós temos alguns partidos tipo de esquerda mesmo, como PSOL, antigo PCdoB, mas lá no antigo PCB, não o PCdoB hoje. E do outro nós temos uma linha mais liberal. Liberal é que prega um Estado mínimo na atividade econômica, dentro de uma política de liberalismo econômico, essa defendida pelo atual ministro. E no meio de tudo isso, nós temos uma outra alternativa que vem lá da teoria keynesiana, crise de 29, depressão da década de 30 nos Estados Unidos, muito defendida pelo Obama, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o quê? É uma linha de economia capitalista, mas que defende uma maior participação do Estado nas atividades econômicas. O Estado regulando as atividades econômicas, principalmente. E exatamente essa é a linha teórica minha. Ou seja, eu defendo o sistema econômico capitalista, mas com uma participação do Estado, principalmente regulando as atividades econômicas e fazendo políticas públicas para atender os interesses da coletividade. Eu não acredito que o mercado seja capaz de resolver todas as demandas ou a maior parte das demandas sociais. E essa é a linha teórica. Nos Estados Unidos isso é muito mais claro. Por exemplo, quando o Obama foi presidente da República nos Estados Unidos, uma das ações dele é defendendo um plano de saúde pública. E para fazer saúde pública só tem uma alternativa, arrumar dinheiro para pagar a conta. Então ele defendeu uma carga tributária mais elevada e do outro lado você tem um trabalho de saúde pública para a população de um modo geral que atende prioritariamente os mais pobres nessa situação, que não tem convênio médico. Já o atual governo Trump defendeu o quê? Acabar com o plano de saúde pública. E eles estão trabalhando exatamente nessa linha. E qual é a contrapartida? Reduzir carga tributária e não fazer saúde pública. E a população americana fez sua escolha entre ter saúde pública e pagar mais imposto, ou não ter saúde pública e pagar menos imposto. Ou seja, é muito claro essas duas posições teóricas aqui, lá nos Estados Unidos. O Obama fez um bom governo, reduziu a taxa de desemprego de 8 para 4,7 e o Trump continua reduzindo essa taxa de desemprego. Em termos de emprego, os dois estão indo relativamente bem. E a economia americana, depois do 11 de setembro, teve um processo de recuperação, principalmente pós-crise de 2008, melhor, uma recuperação que está em curso aí, está indo bem. Agora, no Brasil, nós queremos saúde pública de boa qualidade, educação pública de boa qualidade e, ao mesmo tempo, reduzindo as verbas desses dois setores. Isso é impossível acontecer. Claro que nós temos que melhorar o processo de gestão pública, isso é importante e é função de todos os gestores públicos nessa situação, mas eu tenho que ver que o mercado não é capaz de resolver o problema de saúde para a população mais pobre. Também não é capaz de resolver, por exemplo, problemas de pesquisa, pensando em pesquisas que têm resultado de médio e longo prazo, que atende mais interesse coletivo. A educação para a população que tem uma renda menor, cabe ao Estado criar condições de igualdade. E o que eu faço? Cobro imposto e faço serviço público. É o caso, por exemplo, da economia canadense ou europeia como um todo. A carga tributária no Canadá é de 53% do PIB. Então, há uma participação maior do Estado nas atividades econômicas, cobrando imposto e fazendo serviço público de qualidade para a população. E esse é o modelo que eu defendo no campo teórico. Ou seja, é a ideia de social-democracia dentro de um sistema econômico capitalista, onde se cobra imposto e dê retorno desses impostos à coletividade nacional. Senhora, só uma... Só para não perder o gancho, você falou que no Canadá são 53%, né, na arrecadação de impostos, e aqui no Brasil? Aqui está em torno de 36% do PIB. Só que qual é o grande problema, Lucas? É que essa arrecadação de impostos no Brasil, ela volta muito ruim para a população. Primeiro, nós temos dificuldade na qualidade da cobrança do imposto. Por exemplo, Europa, Estados Unidos, Canadá, principalmente Canadá e Europa, tem um imposto direto muito mais elevado. Daí os jogadores de futebol que vão para a Europa ficam reclamando que lá o imposto é muito alto.
Na Alemanha, por exemplo, o imposto de renda chega a 57%, 60% da renda daqueles que ganham muito mais. E agora no Brasil, não, nós temos o teto de 27,5%. Só que, por outro lado, o imposto do pãozinho no Brasil é de 31%. Na Europa, o imposto sobre o consumo é mais baixo. Então, ou seja, você tem uma tributação maior sobre os mais ricos, que são os impostos diretos, e uma tributação menor sobre o processo produtivo, sobre o consumo também. Essa tributação ela é muito mais justa. E na hora de gastar os impostos, por exemplo, no Brasil, nós temos um problema que aqui as taxas de juros são muito elevadas. E aí, consequentemente, hoje no Brasil, nós gastamos mais para financiar a dívida pública do que todas as despesas discricionárias. Por exemplo, você pega o orçamento do Ministério da Educação. Ele é 1/6 de todas as despesas que o governo paga com juros e despesas financeiras. Então, ou seja, o problema será que é da educação ou dos juros e despesas financeiras? O mercado vai resolver o problema das despesas financeiras? Eu não acredito nisso no Brasil. Porque nós temos o quê? 6 grandes bancos, 2 públicos, que são obrigados a trabalhar com a regra do jogo de mercado. Um deles, o Banco do Brasil, que tem acionista e depende disso. E aí, consequentemente, as taxas de juros no Brasil continuam as mais elevadas do mundo. O mercado não resolve essa questão de taxa de juros no país. Porque há uma formação de cartel dentro do sistema financeiro. Se o banco pode ganhar mais, por que ele vai ganhar menos? Então, é um fator interessante quando o governo utilizou, principalmente da Caixa Econômica Federal, para derrubar o juro e fazer com que os outros bancos também forçassem os outros bancos a, isso na época da presidente Dilma, aí eles alegam que aquilo lá foi um dos motivos para desregular todo o mercado, né? Sim, então, foi uma das poucas coisas feitas de bom no governo Dilma. Mas era uma linha que eu estava defendendo muito, agora nós vamos avançar. Porque qual era a maneira que você tem de quebrar o cartel dos bancos? É que o banco público, no caso a Caixa Econômica Federal, que é totalmente pública, diferente do Banco do Brasil, trabalhar com políticas de crédito mais baixa. Não tem sentido um banco público cobrar uma taxa de juros de 10% ao mês. Então, ele tem lucro mesmo cobrando uma taxa de juros menor. Agora, é claro que o mercado nessa situação, os outros bancos ficaram extremamente incomodados. E essa, a meu ver, é a grande razão do impeachment da presidente Dilma. Foi a história de tentar mexer com esse sistema financeiro. Aí entrou a discussão de pedaladas fiscais e outras coisas mais, que foi mais uma questão mais formal disso. Por exemplo, o presidente atual, ele está pedindo uma expansão da dívida pública em 148 bilhões. E a Dilma, na época, não fez esse pedido ao Congresso Nacional, consequentemente, ela acabou usando os bancos públicos para financiar parte dessa dívida, isso que resultou nas investigações, mas ainda, você pode observar que ela ainda não tem um processo já fechado criminal nessa história. A equipe dela está lá, ainda tem muita gente que está sendo processado e tal, mas a presidente Dilma está livre ainda, tem todas as condições de disputar uma eleição e tal. Ela cometeu vários erros na sua gestão, mas, ao meu ver, o grande acerto tinha sido se você mantivesse a política de juros baixos. Se ela reduzir juros, qual o resultado? Os outros também têm que correr para a redução de juros. O equivalente a Selic hoje no Brasil, que é de 6,5%, nos Estados Unidos é de 0,25% ao ano. No Reino Unido, 0,1% ao ano. Então, qual o resultado? Os americanos têm uma dívida pública muito maior do que a dívida pública brasileira. Só que o custo da dívida pública americana é bem mais baixo. Porque o juro é mais baixo. Porque o juro é baixo. A gente pode dizer que ela é pagável, vamos dizer isso, assim, mais fácil. Não só tem um prazo mais longo, né, Lucas? Que você tem título da dívida pública que vence em 50 anos, por exemplo, que os Estados Unidos têm mais credibilidade que nós, mas também tem uma taxa de juro que possibilita que o setor público consiga financiar essa dívida pública com garantia. Agora, no caso brasileiro, não. Você acaba gastando muito do orçamento para resolver o problema do déficit público do país, e o déficit é consequência dessa economia.
Eu lembro em 2016, nós discutimos muito, inclusive tive a oportunidade de participar de um programa aqui na TV Câmara sobre isso, a PEC do teto dos gastos públicos. Então, nós acabamos limitando despesas em áreas como saúde e educação, mas não limitamos despesas com pagamento de juros. Que é o superávit primário. Exatamente. Então a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa bate-papo nesse tema que é bem complexo. Não sai daí.